Cara, eu era muito ruim praticando esporte, mas ruim mesmo. Mas aí eu comecei a aprender depois de uma idade, assim, e comecei a pegar gosto pelo negócio. E aí quando eu tinha uns 13 anos, eu tô falando de 93, 94, aí eu me apaixonei de verdade. Eu já tava bem, assim, apaixonado, mas foi na Copa de 94 que minha vida realmente mudou pro esporte, assim. Falei, não, é isso que eu quero trabalhar com isso. Aliás, tinha um de nós estava lá naquela Copa do Mundo, não vou citar nomes, mas um de nós estava ali. Né? Foi a primeira Copa de um de nós. Jovenzinho, né? Jovenzinho. Mas, cara, foi ali e a Copa foi muito legal. Não só porque a gente ganhou, mas assim, a seleção da Romênia era uma seleção muito legal de assistir. A seleção da Bulgária era muito legal de assistir, com o Stoichkov. Então tinha várias histórias simultâneas ali que me fizeram apaixonar pelo negócio. Falei, é isso que eu quero fazer. Eu já tinha considerado ser médico, piloto de avião, não sei o que lá, mas ali eu falei, não, eu quero ser jornalista esportivo. E aí eu me preparei para isso depois. E eu lembro que mesmo no colégio, naquela época, assim, acabava a prova bem rápido para poder jogar bola, né? Acho que muita gente ainda faz isso, o mais rápido possível para poder jogar futebol. E quando tinha feira de carreira, não sei o que, eu nem ia. Falava, não, eu quero trabalhar com esporte na televisão. Eu não sabia se eu queria ser narrador, repórter, eu queria trabalhar com esporte na televisão do jeito que fosse, sabe? E aí deu tudo certo, consegui. E como foi esse início, Tiagão? Qual foi o início? Você fez faculdade e depois estagiou em algum lugar? Ou cria da Globo desde sempre? Como é que foi isso? Então, o meu pai já trabalhava na Globo. Meu pai começou a trabalhar na Globo em 88, eu acho. Então ele já trabalhava lá, eu já acompanhava ele, mas ele nunca foi do vídeo nem do esporte. Meu pai era da área comercial, não tinha nada a ver. Só que aí eu sempre falando, não, eu quero esporte, é o que eu quero. Aí ele tinha um amigo de infância mesmo, que já faleceu, o apelido dele era Barrica, Nelson de Arruda, ele chamava. Cara, e ele era o dono do Desafio ao Galo, que era o programa de futebol de várzea. Da Gazeta, né? Era Gazeta, não era? E passava na Gazeta. Era na Gazeta. Isso foi quando? Cara, isso era 96, eu acho. Eu tinha 16 anos. Tá. Aí ele ficou sabendo que eu queria ser repórter, e ele falou assim, traz o Thiago aí. Aí eu fui lá pra Caieiras, ia ter um jogo de várzea lá, acho que era Folha Verde e Vai Quem Quer, se não me engano, o primeiro jogo que eu fui. E aí eles não tinham repórter, só tinha narrador. Era tudo frila, né? Aí ele falou, você tem 16 anos? Eu falei, 16. Você não quer estrear hoje? Eu te dou um microfone pra você aí e você estreia. Eu falei, beleza, vambora, pô. Aí chegou o cara, me deu o microfone e falou assim, on, off. E aí você abre, quando o narrador te chamar, você fala, quando ele não te chamar, você fica quieto. Eu falei, beleza. Aí fui, de curioso, assim, eu era molequinho, cheguei no banco de reserva e falei, me conta uma coisa aí do time. Aí os caras, vai jogar não sei quem, beleza, não fui anotando. Falei, e você? Me contaram. Aí começou a transmissão, o cara me chamou, eu falei, deixa eu dar a primeira informação da minha carreira, então. Aí o cara, beleza, vou dar a primeira informação da sua carreira. Aí eu dei com cara de pau mesmo, 16 anos. E, cara, gostei, aí fui ficando, fiquei um tempo lá. O programa depois acabou, sei lá, passou uns 8 meses, ficou sem patrocinador e terminou. Mas foi ali que começou, foi no Desafio ao Galo, e eu fiquei com eles até, depois começou a ter jogo no Ícaro de Castro Melo, que é o estádio aqui de Ibirapuera, né, aquele estádio do lado do ginásio de Ibirapuera. Fazia jogo lá, e eu lembro que eu cheguei na escola, depois do primeiro, assim, cheguei na escola na segunda-feira, o jogo passava sábado à tarde. Aí o moleque viu e falou, eu vi você na televisão no sábado. Eu falei, então, tô trabalhando lá no negócio. O cara, foi mó legal. Aí, o Thiago trabalha na televisão, não sei o quê. E eu, não, gente, é futebol de várzea lá. E foi assim que eu comecei. E aí eu gostei, mas o programa acabou. E eu falei, agora eu vou estudar. Aí eu fui, prestei vestibular. Eu terminei a escola. Eu não prestei vestibular logo de cara, porque eu queria descansar. Eu estava muito cansado. Eu queria jogar videogame e futebol. Aí eu fiquei parado até maio do outro ano. Eu era preguiçoso pra caramba. Aí eu fiquei até maio do outro ano. E aí eu prestei vestibular no final do outro ano, então. Passei na Metodista e na PUC. Da FUVEST eu não consigo nem passar para a segunda fase. Eu não tenho inteligência para isso e nem empenho. Mas aí passei na Metodista e na PUC e escolhi a PUC. Aí fiquei um tempo lá também, não consegui me adaptar. E fui estudar nos Estados Unidos, que aí sim foi onde eu me encontrei e gostei. E você estagiou lá também, né? Na NBC também. Também, eu estagiei lá. E fiquei lá. Cheguei lá, cara, quando eu cheguei nos Estados Unidos também, o nosso currículo é muito diferente do deles. Então os caras me botaram para trás demais. Falaram, cara, essas aulas todas... Primeiro que a quantidade de hora-aula lá é o dobro para você conseguir pegar o crédito. Então eu perdi muita coisa. Aí eu dei uma pirada. Eu falei, vou começar aqui. Cara, comecei pesado. Fazia muito mais aula por semestre do que era necessário. Tinha que ter autorização do reitor. Aí chegava no verão, estudava no verão, que nem um louco também.
Mas aí fiquei lá, estagiei lá e, cara, mudou minha vida. Assim. Se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha mandado o Thiago Menino ir para lá antes. Eu teria ido direto da escola para lá, porque foi muito, muito importante para mim. E aí depois você veio para o Brasil e entrou na Globo. Numa afiliada. Eu voltei para o Brasil, eu fiquei lá, eu estava trabalhando na NBC, lá na afiliada de Miami, Fort Lauderdale, toda a região ali, sul. Meu chefe queria muito que eu ficasse lá, trabalhando com eles. Eu estava indo muito bem. Eu era meio que produtor dele, eu fazia as coisas dele. E como eu nunca tive medo de... Tem tarefas criativas legais e tem também as tarefas mundanas do jornalismo. Você tem que pegar uma fita de 1 hora e assistir, transcrever a entrevista, não sei o quê. E eu nunca tive medo das tarefas repetitivas, sabe? E aí eu acabei me destacando lá, porque os outros estagiários se escondiam embaixo da mesa para não fazer as coisas ruins. E eu falava, tem que decupar 1h30, manda aí. Manda aí. E não foi transcrever isso que eu faço. Nessa época que teve aquela matéria da dança do ventre, que deu uma viralizada depois? Foi depois. Quando eu voltei para o Brasil, aí eu fui trabalhar na Vanguarda, na afiliada da Globo aqui no interior, e uma das minhas primeiras matérias foi... Então, eu também vim como produtor, vim como nada, mas aí minha chefe, a Terezinha, que ela testava todo mundo no vídeo, ela botava todo mundo para testar. Ia ter um programa de entretenimento lá, ela falou, você não quer fazer o teste? Eu falei, olha, não é minha pegada, assim, mas beleza, vamos lá. Aí eu fiz e fui mal e passei. Ela falou, aproveita, já edita o programa também, já produz, já apresenta, já faz tudo. E aí, uma das primeiras foi essa aí, cara. Eu dancei Dança do Ventre, e eu não fui muito mal, assim. Eu acho que minha cintura não é tão dura, e eu dancei a Dança do Ventre, meu. Essa aí, ainda vira e mexe, aparece na internet, alguém resgata esse troço. E logo em seguida você começou a fazer o Globo Esporte. Eu sei essa parte porque... Eu morava em São Paulo, estava jogando no Corinthians, eu estava junto e te via todo santo dia para ver se você ia me cornetar ou se ia me elogiar. Mas nessa época você já demonstrava uma coisa diferente, né? Uma linguagem diferente de falar com o telespectador, né? Uma coisa muito mais informal, uma linguagem de rua, né? do fã de futebol, né? Ali, para mim, você já deu uma revolucionada no jornalismo, né? Que era sempre muito quadradão, né? Muito sério, né? Uma formalidade muito grande. Cara, ali foi, sem dúvida, o momento mais importante da minha vida. Acho que mais até do que Big Brother, mais do que qualquer coisa que eu tenha feito. Sério? Foi aquele Globo Esporte de São Paulo. Foi sim. Foi a coisa mais... Foi o que realmente abriu porta para mim. Cara, eu vou te falar que eu adorava. Era uma dupla, você e o Caio Ribeiro, muito, muito boa. Inclusive quando criticava, porque era leve, não era aquela crítica. Pô, eu vejo algumas coisas hoje em dia no futebol que eu fico apavorado. Podemos falar né? sobre. Mas... É o terror, pouquíssima responsabilidade, né? E ao mesmo tempo você... Pouquíssima. Passava, né, tinha um cuidado muito grande, né, na hora de criticar, tanto você como o Caio, né? Isso daí a classe toda adora, né, ama, né, na verdade, e admira muito. Ali foi o mais importante da minha vida mesmo, porque eu estava no Sport TV, depois que eu saí da Vanguarda, eu fui para o Sport TV em 2006. E foi muito difícil para mim, cara, muito, muito difícil. Porque... eu nasci em 1980, então eu sou meio que intergeracional. Eu não sou nem a Y que eles chamavam e nem Baby Boomer, nem nada que vem antes, nem geração X, nem nada. Então eu olhava aquilo e eu nunca assisti, por exemplo, eu não tinha o hábito de ver Chaves, eu tinha o hábito de ver o Globo Esporte, eu gostava do esporte. Mas eu assistia e conforme os anos foram passando, eu não me identificava mais com aquele conteúdo, sabe? Eu olhava aquilo lá e falava, pô, cara, mas não tá falando comigo, assim. Eu achava esquisito, porque... É um exemplo que eu sempre dou quando eu vou dar palestra para aluno de jornalismo, que é assim, quando o meu pai começou a trabalhar, ele tinha 16 anos, ele trabalhou no Estadão, meu pai foi jornalista antes de ir para Globo também no comercial. Ele não era muito diferente do chefe dele, porque eles tinham alguns canais de televisão, alguns jornais e algumas rádios só. Mas quando eu fui trabalhar, e eu já era de uma geração que cresceu já tinha internet, não sei o quê, eu era muito diferente dos meus chefes e das pessoas mais velhas que trabalhavam lá. Não estou falando se está certo ou errado, estou falando que eu era muito diferente deles. Minhas referências eram diferentes. Meu jeito de consumir informação era diferente. Então, assim, se antes você era obrigado a assistir ao Globo Esporte para ver os gols da Ponte Preta, eu vi o gol da Ponte Preta no YouTube, eu vi o gol da Ponte Preta no Globoesporte.com. Eu já não tinha mais o hábito de esperar até 12:30 para ver o que aconteceu. Eu ia antes.
Então eu achava que a meio de meia, depois de quase 24 horas do jogo das 4 da tarde de domingo, ou então de 12 horas do jogo da noite, você tinha que vir com uma coisa diferente, você tinha que vir com uma coisa melhor. Fora isso, a linguagem. Eu achava que a gente estava cada vez mais engessado, cada vez mais duro, e a molecada cada vez mais solta, cada vez mais resenha, cada vez mais querendo dar risada e tal. E aí eu sempre tive essa ideia, mas eu apanhei muito, foi muito difícil implantar, porque no Sport TV ninguém queria fazer, todo mundo me achava errado. Eu quase pedi demissão em 2007, assim, por muito pouco eu não voltei para os Estados Unidos, meu chefe queria que eu voltasse. Só que era, cara, um ano antes da Olimpíada da China, o que eu queria fazer nos Estados Unidos era só em dezembro de 2008, eu estava em 2007, falei, quer saber, eu vou apertar o F e vou fazer da minha cabeça o que eu quiser, as matérias que eu quiser, eu era repórter, eu vou fazer o que eu quiser. E a hora que eu me libertei, assim, da pressão de querer agradar e da pressão de querer convencer os outros, aí minha carreira deslanchou como repórter e eu fui parar no Globo Esporte, que o Ronaldo tá falando. E lá eu já implantei direto essa ideia. Quando eu entrei no Sport TV em janeiro, eu mandei um e-mail pros caras, na cara de pau também. Falei, Globo Esporte, era do Sport TV, falei, o Globo Esporte tá com problema, precisa falar mais de videogame, tem esporte, 2006, tá? Tem que falar de esporte, tem que falar de videogame, tem que falar a linguagem do torcedor, tem que desligar o teleprompter, tem que ter mais coisas, tem que usar elementos do entretenimento para contar as histórias, com drama, com humor, com ação, tem que botar uma música melhor. Eu falei tudo, os caras não me ouviram. 3 anos depois, eu consegui assumir o Globo Esporte e implantei na mesma hora. E dei muita sorte, Gal, porque eu tinha não só o Ronaldo no Corinthians, que me abençoou com cada puta golaço e histórias maravilhosas, e eu tinha o Neymar nascendo no Santos ao mesmo tempo. Foi incrível essa época. Eu tava no Campeonato Paulista, que tinha Ronaldo e Neymar e Ganso, e o Santos jogando bem, e depois virou o Santos da dancinha, que enfrentava o Ronaldo. Então, assim, eu tinha muita história para contar e eu pude aproveitar bem, sabe? Mas foi isso que mudou minha vida, foi o Globo Esporte. Só um parênteses, o lance era muito odiado por todos os jogadores, cara. Era tipo... Era horrível com a gente, não tinha o menor cuidado, o lance nunca teve o menor cuidado com a gente. Então eu olhava e falei, cara, o que vocês estão fazendo? Não, a reunião de pauta é assim, essa foi agora, a partir de hoje não é mais. Eu falei, desculpa, esse jornal é de ontem. Não, esse jornal é de hoje. Eu falei, não é de hoje, ele chegou hoje de manhã, mas ele foi fechado ontem à noite. Eu falei, vocês estão fazendo o jornal de amanhã com um jornal impresso de ontem? Eu falei, deixa eu explicar para vocês. O Globo Esporte que eu quero fazer é o Globo Esporte que vai pautar esse jornal. Esse jornal ele tem que me assistir para falar para ver o que eu tô falando. Ele tem que olhar as nossas pautas e ficar com inveja das nossas pautas. Ele tem que seguir o que a gente tá falando. A gente é que tem que pautar esses caras, não eles, a gente. Os caras, beleza. Falei, a partir de hoje tá proibido. Aí cheguei pra secretária da redação e falei assim, isso é assinatura? Cancela essa assinatura, não é mais pra ter jornal aqui nessa... Cancelei a assinatura, eu falei, não é pra ler. Eu não deixava mais, eu vi alguém lendo e não tomar café da manhã com o jornal, eu falava, deixa o jornal aí, não é mais pra ler essa porcaria, vamos pautar esse troço amanhã. E aí a gente começou a fazer desse jeito. E o que o Ronaldo estava falando de tratar bem, de criticar bem, isso é mérito do Caio. Foi o Caio que nos educou. O Caio que ensinou a gente. Falou, cara, tem que falar assim, tem que falar assado. E aí eu tinha a linha editorial de, por exemplo, se o cara saiu pra balada, encheu a cara, brigou, mas no dia seguinte de manhã ele estava no treino, não é meu problema. Agora, se ele encheu a cara, brigou, foi preso e não pôde jogar o jogo, aí interferiu na performance esportiva dele. Aí é uma notícia relevante. Aí vira notícia, exato. Porque senão virava fofoca, né? Mas se os caras faziam, vai jogar, caguei, cara. Porra, não vou falar. Neymar pegava o jatinho dele e ia no show da Cláudia Leite, mas ele voltou, ele treinou, 8 da manhã ele tava lá treinando, não é problema de ninguém, problema do Neymar. Meu. Não era, pra nós não é assunto isso aí. Não, o Caio realmente ele é sensacional e a gente conversou muito também durante muitos anos, a gente via também essa necessidade de ter uma voz realmente respeituosa com os jogadores, né? Afinal de contas, os jogadores nunca quiseram só elogios e carinhos e abraços. A crítica ela é muito válida, ela melhora o cara na vida dele, a evoluir, mas exatamente ninguém fazia isso com cuidado. O Caio e você fizeram isso com cuidado, com respeito, e a classe toda futebolística admira e agradece, porque isso daí teve uma repercussão dentro da classe dos jogadores muito grande, porque a gente sentia que podia realmente ter o espaço, ter o respeito da classe jornalística. Enquanto outros canais era
porrada e falando bobagem, falando da vida pessoal e não sei o quê. A gente botava lá no Globo Esporte, via só a notícia realmente que importava, que interessava, a crítica com respeito. Isso daí fez muita diferença nessa minha última etapa de jogador. Cara, eu fico feliz de saber, viu? Fico feliz de saber e era uma preocupação nossa e de mudar isso também, de valorizar o atleta, valorizar o feito esportivo, valorizar o passe, a caneta, valorizar o que acontecia, assim, as arrancadas do Ronaldo, ultrapassando todo mundo, sabe? Nos clássicos, como ele valorizar isso, paga pau mesmo, fala, cara, olha que legal que a gente tá vivenciando, sabe? Poder gostar, não tem problema nenhum de você achar legal e falar, pô, que bacana, porque os caras também se sentiam às vezes na obrigação de achar defeito, né? Então, eu lembro que eu assistia jogo, cara, às vezes ainda vejo, o Messi faz cada baita golaço, não sei o que, Neymar, aí os caras falam, mas a defesa, pô, para, claro que a defesa errou, beleza, mas olha o que o cara fez, comemora, é sempre, não, mas a defesa, não, comemora o gol do cara, mano, pelo amor de Deus. Então a gente tinha uma agenda positiva, sabe, de curtir o esporte, de valorizar o feito esportivo, isso fez diferença. De parar, os caras entrevistavam muito dirigente, Gal. Os caras, você ia ligar no rádio, era só dirigente falando. Aí eu falava pra minha equipe, ela falava assim, tá bom, beleza, a Madonna vem pro Brasil fazer o show. Eles oferecem 2 entrevistas pra você. O empresário da Madonna ou a Madonna? Quem você prefere? Os caras, a Madonna. Eu falei, então por que eu tô entrevistando o dirigente, meu? Se eu posso entrevistar o Ronaldo ou o dirigente do Corinthians, é Ronaldo. Aí eu falava pra eles, é Star System, que eu aprendi uma vez numa aula lá, que é assim, um filme ruim com o Tom Cruise é sempre melhor do que um filme ruim sem o Tom Cruise, certo? Então os caras me ligavam do treino e falavam assim, pô, não tá acontecendo nada aqui. Eu falava, não tá acontecendo nada? Faz alguma coisa sobre o Neymar. Não tá acontecendo nada aqui no Corinthians. Não, fala do Ronaldo. Os caras, por quê? Porque ele é estrela, mano. É estrela. Se não tá acontecendo nada aí, me fala do Ronaldo, pô. E assim a gente foi fazendo o Globo Esporte. Você falou também dos videogames, foi o quê? 8, 9, 10 anos que você... Porque você não fez muita narração, você só narrou o FIFA com o Caio, não foi? Só o FIFA. E como é que surgiu isso daí? Como é que você... Foi pela Globo. Videogame eu sempre amei, acho que eu comecei a amar videogame antes de esporte, eu jogo videogame desde muito, antes de eu amar futebol, eu comecei a amar videogame. Lá na Globo eu sempre levantei a bandeira, eu falava, 2006 eu falava que tinha que fazer esporte, que tinha que falar de videogame, no Globo Esporte eu colocava, então todo mundo sabia, no Sport TV também. E aí o cara que me contratou, que chama Emanuel Castro, que já saiu, que é um gêniozinho, um cara muito legal, ele também estava controlando coisas digitais e contato com empresas, não sei o quê, e aí a EA se aproximou da Globo e falou, olha, a gente vai localizar de novo o jogo em português, e a gente queria um narrador da Globo. E ele falou assim, Thiago Leifert. Eles falaram, mas ele não é narrador. Ele falou, não interessa. Bota o Thiago e o Caio, que vocês não vão se arrepender, porque vai dar certo, que os caras estão aqui no Globo Esporte, tá bombando. Isso acho que era 2012. Falou, tem que ser, não sei o quê. E aí, a hora que eles me ligaram, eu falei, na hora, topei. Aí liguei pro Caio, falei, Caioba, é isso, narrar o FIFA. Ele falou, mas Thiagão, você tem certeza, meu? Mas e grana? Eu falei, zero. A Globo tá trocando por placa de publicidade dentro do jogo. Foi o que aconteceu. Nós não vamos ganhar nenhum dólar. Mas você tem que confiar em mim que, cara, vai mudar a nossa vida. Nós vamos falar com uma galera que às vezes nem vê televisão e que vai seguir com a gente por muitas e muitas gerações. E o Caio falou, Thiagão, você nunca me botou em roubada, então eu vou com você, meu. Tá aí, o Caio tá lá até hoje, eu pedi pra sair, que eu tava cansado, e o Caio tá lá até hoje. Não, é incrível. Ano passado eu tava jogando o último FIFA e eu ficava, Caioba, tô com saudade. Tem que fazer o jogo com os comentários por causa do Caioba, velho. Se jogar sem o Caioba, eu não gosto, tá lá. Caio tá lá até hoje e também se apaixonou, o filho dele joga, tudo. Essa visão é espetacular, Thiago, de futuro, assim, né? Até o Caio também de acreditar na tua, né? Porque realmente falar com esse público novo é o desafio de todos, né, cara? Essa geração é diferente da nossa geração, pensa diferente, age diferente, e esse desafio, para mim, também é diário, né, de conversar com essa galera. É muito bacana o que você fez com o FIFA, e quebrou também esse paradigma dentro da Globo também, né? Porque jornalista não podia fazer outras coisas a não ser o trabalho na Globo. Então, a Globo deixou e depois, quando a Globo saiu do acordo, eles deixaram eu continuar também. Então... E dá muito trabalho? Cara, se dá muito trabalho, Gal. Pelo amor de Deus, cara. É uma curiosidade que eu tenho, assim, tipo, como que é narrar um FIFA, né? Porque quantas coisas você tem que ler? Mano...
Dá muito trabalho, mas muito trabalho. Quantos dias de trabalho? Tipo assim. Primeiro de tudo, tem duas pessoas que são fundamentais. Uma é o Charles Dalla, que é o cara que fica com a gente gravando. Ele é o diretor de áudio, não entende nada de futebol, odeia futebol, nunca jogou FIFA na vida, mas ele é craque em áudio. E ele é craque em entonação, ele é um artista. Então ele fala assim, tá desanimado, tá animado, a pegada não é essa. Isso ele é um craque. E o outro chama Dani Perassoli. O Dani trabalha na EA hoje, ele começou aqui no Brasil fazendo localização para uma empresa, e ele foi tão bem, que a própria EA contratou ele, mora na Espanha hoje, fazendo localização do FIFA e de vários jogos da EA lá, de tão bom que ele é. Então esses dois caras são fundamentais, são os nossos anjos da guarda, trabalham hoje com o Guga Villani e com o Caio lá, e trabalhavam comigo também. Mas, cara, não tinha segredo, assim. Eu acordava às 5 da manhã, 6h30 estava na minha mesa no Globo Esporte, edita, apresenta, voltava para casa, engolia um negócio, ia gravar e ficava até 8 da noite gravando. E assim, não tem segredo. Se player names, que a gente fala, que são os nomes de jogadores, eu tinha que gravar todos os nomes de todo mundo. Então era Alexandre, isso é low, medium e high. Então é Alexandre. E aí tem o Alexandre no meio de campo, que é Alexandre, que pode acontecer alguma coisa. E tem o Alexandre dentro da área. Alexandre! Ronaldo! E aí, gritar gol 800 vezes gritando gol por dia. E aí tinha todas as aberturas. Tinha de falar, fala pessoal, aqui é o Thiago, tô ao lado do Caio Ribeiro, e hoje tem, hein, Real Madrid e Barcelona, aqui no Santiago Bernabéu, Caio. Thiagão, se doer, gravava tudo. E às vezes o Caio não podia ir comigo, aí eu fazia a voz dele, gravando a linha dele, para ele saber o tempo exato. Então eu complementava. Fala, Thiagão, um prazer estar com você, meu, sempre legal. Eu fazia a voz dele. A única técnica, assim, eu sempre fazia. A única técnica diferente que tem, que é muito louca, é uma curiosidade, que é esse de hoje tem Valladolid enfrentando o Real Madrid, por exemplo. O F, a letra F e a letra S não tem entonação em português. Acho que nenhuma língua. O F é F e o S é S, certo? Então, a gente conseguia, para economizar trabalho, cortar no F e no S. Então, o que a gente fazia? Hoje tem Barcelona enfrentando o Alavés. O software conseguia cortar o F do enfrentando e colocar outra coisa no lugar. Então, eu só gravava metade. Eu gravava Barcelona enfrentando o Alavés, Real Madrid enfrentando o Barcelona. Já tinha todas essas opções. O software vai sempre cortar no F e no S. Chama stitching isso. Stitching vem do inglês de costurar. Ele conseguia pegar. Então, essa primeira parte que eu falo, hoje tem Real Madrid e aí o software cortava no F e pegava o enfrentando de uma outra linha que eu gravei e juntava no jogo certo. Então eu gravava uma vez só essa era mais fácil, e aí o software fazia a junção. Não, te ajudaram ainda, né? Normalmente não fazem isso não, né? Pô, isso me ajudou demais. Quando eu tenho que gravar alguma coisa, pelo amor de Deus. Tem que gravar tudo. E aí esse também ajudou, e aí quando tinha perfil de jogador, aí falava, por exemplo... esse é o Dani Alves. O Dani Alves é um jogador muito forte e não sei o que lá. Especialmente... Aí cortava no S do especialmente, pegava uma outra característica dele que eu gravava uma vez só e juntava. Então isso aí dava para fazer stitching. De resto, tinha que gravar uma por uma, todas aquelas conversas. E aí, Caio, o que você tá achando do jogo? Tinha que gravar uma por uma. Deve dar, 80 mil linhas, sei lá. 80 mil arquivos. Quanto tempo, assim? É um trabalho de meses ou não? 3 meses, pelo menos. O Caio menos, mas eu ficava gravando mais que eu tinha mais linha. Mas eu ficava uns 3 meses gravando. E aí depois complementava. Às vezes voltava alguma coisa da Espanha falando, essa aqui não ficou boa, aí você ia lá corrigir. E às vezes vinha DLC, ou vinha conteúdo novo, vinha Copa do Mundo, aí tinha que gravar de novo. Quase então, um quarto aí você imagina, quando eu saía do Big... Quando eu saía do Big Brother, que eu já tinha perdido lá 100 dias do ano no Big, trabalhando 24 horas por dia. Passava 2 dias, eu estava no estúdio gravando FIFA. Então eu fiz isso em 2017, fiz no 18... E acho que aí, a partir do 18, eu já falei pra eles, galera, não tem mais saúde, eu não tô mais conseguindo. E aí a gente começou a preparar a transição. E você sentiu uma diferença, assim, de quando você começou a fazer essa narração do FIFA, da molecada chegando e olhando de outro olhar, muito. Assim? Você sentiu que foi um negócio positivo, né? A coisa louca era gente que nunca viu a televisão, ou que me via na televisão no The Voice, fala... não é a voz do cara do FIFA? Aí o pai e a mãe falavam, sim, ele trabalha na... Não, ele é do FIFA. Ele é do FIFA, não, ele é do The Voice. Não. Propriedade então, muita do gente FIFA. Ou então você tá no avião
conversando com alguém no avião, aí uma criancinha do banco da frente faz aquele assim, ó. Nossa. Porque ouviu a voz do FIFA em algum lugar, tá ligado? Mas não me via na televisão, mas assistia no FIFA. Então o FIFA foi muito importante pra gente, eu e o Caio, pra gente construir um público diferente daquele que nos assistia, atrair algumas pessoas pro Globo Esporte que não assistiam, pros nossos programas, mas uma galera que teve um carinho por nós. E a gente sempre levou também muito na esportiva quando as pessoas reclamavam da narração, que isso é normal. No Twitter tem gente criticando o Dalai Lama, se a gente entrar lá agora, né? Ninguém escapa. Então, não é esse o ponto. Mas a galera tinha carinho por nós, era divertido, e nas conferências era legal, e nas festas era legal. Então a gente acabou, tanto que o Caio tá lá até hoje.